Se liga só nesse vídeo que vamos reagir aqui lá no canal do Lucas Montano. Não significa que você é estúpido ou não foi feito para programar. E é verdade, cara, muitas pessoas elas se afastam da tecnologia porque acham que a lógica de programação é muito difícil, justamente porque se sentem bloqueadas, não conseguem descrever os passos que o computador deveria. Eu mesmo, quando eu comecei, eu me senti um peixe sem estar na água, porque o meu começo foi com Java e sem crítica nenhuma. Se você sabe Java, você sabe que a porta de entrada do Java ela é um pouco maior, né? Exige mais dedicação, né? Exige mais uma perseverança. Então, eu sofri um bocado para aprender. Fazer. Aqui está um conhecimento que todo programador tem que ter. Como se desbloquear no código. Eu acho que se tu tá começando agora na programação, tu deve entender do que eu tô falando. Tu recebe uma tarefa, tu começa a fazer ela. Primeiro tu pensa como que tu vai dividir os problemas. Porque, afinal, é assim que todo mundo te ensinou. E tá certo, tu vai pegar o problema maior e tu vai dividir eles. Mas e quando simplesmente tu tem uma página em branco e tu não consegue descobrir qual que é o próximo passo que tu tem que dar? Como que tu resolve isso? Vamos ver, o Sherlock Code aqui publicou esse artigo falando... E isso é muito comum, certo? É muito comum de você não saber o próximo passo. Mas isso você consegue resolver com algumas ferramentas, com algumas técnicas. Eu ainda não assisti aqui esse vídeo completo, mas eu espero que ele dê aqui alguma ferramenta pra gente. Falando, preso no código? Veja como se desbloquear. Então, dicas práticas sobre o que fazer quando você trava durante a programação. Se há uma coisa garantida na jornada de qualquer programador é o fato de que você vai ficar preso. Não tem nenhuma forma de evitar isso. Um problema resolvido hoje é um problema reduzido pela metade amanhã. Eu não sei se eu concordo com isso. Também não. Problema resolvido hoje pode muitas vezes ser um problema que tu não precisava resolver amanhã. E aí quem é mais sênior vai entender o que eu tô falando. Então, ficar preso não significa... Até porque depois que você resolve um problema, e hoje em dia, meio que os frameworks, né? Eles são problemas que são repetições que pessoas passadas tiveram e criaram aquele framework para resolver. Então, enfim. Significa que você é estúpido ou não foi feito para programar. Sempre há uma solução, mas o desafio está em como e onde encontrá-la. E é verdade, cara, muitas pessoas elas se afastam da tecnologia porque acham que a lógica de programação é muito difícil, justamente porque se sentem bloqueadas, não conseguem descrever os passos que... E eu vou além aqui, tá? Eu tenho uma crítica que eu faço, porque eu acho que o ensino do Brasil, ele é muito... a gente é prejudicado. Não sei se a gente como aluno ou... Enfim, mas eu acho que a base que a gente deveria ter, né, teoricamente, a maior parte, né, não vou aqui generalizar, já dizia o meu primo Ariano Suassuna que toda estatística ela é burra, né? E também concordo com ele nisso. Cara, eu acho que muita gente que eu pego pra mentorear, pra dar aula, eu vejo que falta um pouco de base. Não de base de programação, mas base de matemática, base de raciocínio lógico, e que isso não que vai ser um empecilho, né? Só que vai ser mais uma barreira que você vai ter que aprender, né, a lidar. E aí existe também a questão de você perseverar, né? Que o computador deveria fazer. Mas a grande questão é aprender a dar esses passos. E tu pode aprender qualquer coisa. Com tantos bugs e erros você pode
que você pode encontrar seria Beber aqui impossível água, para né? mim descrever como corrigir cada problema separadamente. Mas o que eu posso fazer é dar algumas dicas de como se desbloquear independente do problema. Então, nesse artigo, veremos algumas técnicas para desbloquear. Vamos lá. Primeira delas. Você concorda com ela? Abrace o problema. Se tu se depara com o desafio de codificação, é fácil sentir-se sobrecarregado ou irritado. No entanto, o primeiro passo para se desbloquear como programador é abraçar o problema e vê-lo como uma valiosa experiência de aprendizado. É que a gente fica preocupado, né? Que se não entregar a tarefa, a gente vai ser, sei lá, demitido. Ou o cliente não vai querer pagar. Então, aqui diz... Isso aqui é bem real, porque assim, a gente acha que se alguém te dá um problema, você vai ter que resolver rápido. E às vezes, gente, não é rápido resolver um bug em um problema. E não é porque você não resolveu em tempo hábil que você é burro. Não. É só que alguns problemas vão demorar mais do que outros. Por exemplo, eu já passei 3 dias com um bug. Isso é café pequeno. Já passei 6 dias, já passei. Eu me lembro que teve um tempo que eu trabalhava para um marketplace bem parecido com o Mercado Livre, e a gente teve lá um problema muito grande e a gente passou quase 20 dias, eu acho, foi 20 dias, se eu não me engano, para conseguir passar por esse problema, porque envolvia várias camadas do software, e esse software que a gente estava criando lá, era um monolito com Java, então é muito engessado. Eu queria meio que separar as coisas, mas o chefe lá de codificação não tinha essa visão que a minha, e eu tive que trabalhar ali, e para mim conseguir passar por esse problema demorou bastante. Então, não vão te demitir, tá? Isso é um medo que a gente tem, mas também tive esse medo de, poxa, será que vão me demitir porque eu não consegui ainda resolver mais? Na maior parte dos casos não acontece, isso é comum, né, até de acontecer, de você não conseguir resolver. Eu me lembro até que eu tive que pedir ajuda a algumas pessoas. Às vezes até nessa época eu comprei alguns cursos para ver se eu conseguia. Enfim, foi bastante... eu tive bastante dificuldade no início. Ele que requer uma mudança de mentalidade, em que você vê cada desafio não como um obstáculo, mas como um trampolim para o crescimento e a maestria. O cara deu de coach aqui, né? Adopting a Growth Mindset is key. Entenda que cada bug, cada mensagem de erro e cada bloqueio contém uma lição esperando para ser aprendida. Ao abordar os desafios de codificação com a mentalidade de crescimento, você se abre para novas possibilidades. Eu, cara, achei que isso aqui ia para totalmente outro lado. Quando ele falou embrace the problem, ou seja, abrace o problema, na minha cabeça tava mais pelo fato de que muitas vezes a gente não acredita que o problema existe. Às vezes a gente não sabe por que o código que a gente escreveu não tá desempenhando o papel que deveria. Certo? De escrever uma função, ela deveria fazer tal coisa, mas quando tu roda, o resultado não é o esperado. E a gente meio que não abraça o problema. A gente meio que não entende que talvez aquela sua função nem esteja sendo chamada. Talvez tu tenha um ponto e vírgula faltando. Talvez tenha algum problema na função que tu escreveu. Não, a gente acha que o problema, sei lá, é um problema um pouco maior. Nossa, é a arquitetura. Não, é eu que não tô entendendo... Isso aqui é até um ponto positivo das linguagens compiladas, porque as linguagens compiladas, se tiver faltando ponto e vírgula, e ela dá bug lá e não roda, né? Já as linguagens de interpretação, elas costumam deixar passar esses bugzinhos pequenos que às vezes pode dar muita dor de cabeça pra você achar. Que deve ser feito. A gente começa a meio que negar o problema, a existência do problema. Tu sabe do que eu tô falando. E eu pensei que ele ia falar disso nesse item aqui, mas ele tá falando mais, né, no sentido de tipo assim, quando aparecer um problema, tu não se frustre.
Tu usa esse problema como sendo assim o teu professor. Break it down. Então o segundo ponto dele aqui é decompor o problema. Não importa o quão grande ou pequeno seja o problema, é sempre melhor tentar e ver como você pode dividi-lo em partes menores e mais gerenciáveis. Para efetivamente quebrar os problemas, comece analisando o problema. Por exemplo, se for um bug em seu código, identifique os principais componentes ou funções envolvidas. Esse aqui, como que tu faz isso, tá? Se tu tem um bug num botão, primeiro tem que identificar aonde no projeto está aquele botão. Quais partes do projeto utilizam. Cara, e assim, uma parte prática que é logo de cara. Porque, assim, às vezes a gente fica muito no campo da teoria, né? Mas, sim, mas na prática, tá lá. Na prática, eu coloco lá vários console.log e eu começo a ver ali aonde está o problema, se a variável vem ou não vem, se o parâmetro que eu passei vem ou não vem. Então, assim, eu uso muito essa ferramenta do console para detectar o código. Já o meu amigo Christian Mortaro, que criou o Stack, né? Ele me disse que ele deleta o código e ele vai copiando e colando os códigos e ver qual é o problema. Para ele é mais fácil fazer assim. Então, assim, cada pessoa vai ter o seu modo de debugar, né? Se você não tiver uma política de teste, nesse caso. Usa aquele mesmo botão, porque ele pode estar sendo reutilizado. Como que funciona o estado daquele botão? Quais são os dados que fazem aquele botão aparecer, desaparecer ou fazer tal coisa ao ser clicado? Então, compreenda aonde aquele botão é utilizado no teu projeto. E aí, então, em seguida, né, pense nas etapas lógicas necessárias para alcançar o resultado desejado. Pense na entrada e na saída. Diga a si mesmo, se eu inserir X, então quero que o meu código gere Y. Meio genérico, né? Isso aí descreveu basicamente uma função aqui. E se a saída não for o que você espera, você pode tentar determinar o que está impedindo o seu funcionamento. Como boa prática, tente organizar o seu código de maneira estruturada, dividindo o seu código em funções ou módulos menores. Vamos no clean code então, né? Terceira dica aqui dele, né? Tente depurá-lo. O que é depurar um código? Vamos lá. Imprima declarações, um printing statements. Isso envolve a colocação estratégica de instruções de impressão ou logs no console. O famoso console log, passei aqui. Ao inserir instruções de impressão em pontos críticos, você pode gerar valores de variáveis, fluxo de execução e outras informações pertinentes. Ok, eu gostei dessa dica. Depois tem o debugging tools. Então tu vai usar uma IDE, tu vai usar qualquer editor de código aí que tu esteja utilizando, as ferramentas de debugagem, e tu vai debugar o teu código. Então praticamente tu vai botar breakpoints. No caso, para quem codifica front-end, a gente utiliza muito o DevTools do React, né, que é muito bacana. E também as ferramentas que o Google te dá, né, o Inspecionar também. O Google, o Opera também te dá o Firefox também é muito bom para essa parte de você conseguir debugar variáveis e tal. Que são momentos da execução, que seja o teu interpretador passando naquela linha, o que aquela linha está fazendo, ele vai pausar a execução do teu sistema. Então esse é o debugar, né? Ele vai pausar a execução numa linha que tu tem um breakpoint, que tu falou para ele assim, ó, quando tu estiver lendo esse código aqui, pausa aqui. Só que tem um problema, muitas vezes tu tem uma complexidade que pode gerar race condition, que a gente fala, né? Pode acontecer que ao debugar, o comportamento do teu sistema mude. Então é aí que o item 1 aqui fica ainda mais valioso, né? O passe aqui, de fato, num sistema que está usando paralelismo ou concorrência no geral, pode te salvar. Então vamos lá, o exemplo dele aqui. Por exemplo, ao se deparar com um erro de tempo de execução difícil de reproduzir, defina um ponto de interrupção, o breakpoint, na linha do código, suspeita, e isso vai permitir pausar a execução, inspecionar os valores variáveis e analisar o estado do programa. Item 3 aqui, né, é tratamento de erros. Quando o código carece aqui de tratamento de erros, ele tende a travar ao encontrar bugs. No entanto, com o tratamento de erros em vigor, os erros são interceptados antes que possam interromper o aplicativo. Isso aqui pode esconder problemas. Então tem dois times, né? Tem um time que gosta de fazer tudo dentro de um try-catch. Se o erro estourar, eu vou pegar o erro e eu vou printar. O que é a mensagem de erro? Eu não vou deixar o sistema crashar. Então tem alguns erros que tu quer... É interessante. Mas é verdade. Isso é um trade-off, né? Você vai ter que ver aí o que é melhor pra você. O uso do try-catch ou não, enfim. É relativo. Eu já passei por problemas onde simplesmente, assim, são os mais difíceis, né? A minha visão são aqueles problemas que não dá erro. E aí você cria o comportamento que você queria que o sistema tivesse, mas o sistema por algum motivo não faz o que você queria que ele fizesse e não dá erro. Então esses são mais difíceis
na minha opinião, de você ver, né? Porque o erro não é do sistema, o erro é em você. E é a tua lógica de programação que tá errada. Isso pra mim é o mais difícil de resolver. Deixar o aplicativo crashar do que simplesmente mandar um log. Porque ao fazer isso, tu consegue, por exemplo, pegar esses erros mais cedo no processo e corrigir eles. Então, eu não tô falando aqui que tu não tem que tratar os erros. Eu tô falando que tratar os erros pode não ajudar a identificar os problemas que tu tá tentando resolver. Deixar o aplicativo crashar, deixar o erro acontecer, pode, na verdade, facilitar a tua busca pela solução. Então, sem swallowing aí de erros, tá? Mas vamos ver o que ele tem a dizer aqui. O erro é então processado como por meio de registro ou armazenamento em um banco de dados, permitindo que o aplicativo continue funcionando sem problemas. E isso aqui, na verdade, é bem difícil de tu, em escala, conseguir, né? Tu vai armazenar os erros no banco de dados. Teu banco de dados vai começar a crescer, talvez, digamos que tem um erro lá que acontece em looping. Muito aplicativo que loga os erros no arquivo, depois acaba crashando porque usou memória demais no próprio arquivo. Depois tu não consegue abrir o arquivo pra printar o erro lá dentro. Mas vamos lá. Isso é especialmente eficaz na identificação de bugs em um ambiente de produção. Ao coletar erros à medida que ocorrem, você pode analisá-los posteriormente para determinar o bug subjacente que está causando os erros. Quais são as sessões, o que o usuário fez, quais foram as etapas, né? Então aqui envolve, na verdade, também uma questão de analytics, né? Quais dados tu vai mandar para aquela sessão, para que quando tu consiga encontrar o erro lá no teu log, no servidor, tu consiga ver o usuário associado àquele erro de forma anônima, né? Porque senão tu vai comprometer aí os dados de proteção de dados privados, né? Porém, tu vai ter o histórico de cliques, o histórico de estados que a tua aplicação estava. No caso de um aplicativo, tu vai conter ali se o usuário estava usando o 3G ou Wi-Fi, qual o percentual de bateria, se estava conectado na energia. Tudo isso tu pode, digamos, ter analytics e cruzar esses analytics com teus erros. Isso sim vai te facilitar identificar o problema. Então não é simplesmente error handling aqui, tu botar tudo dentro de um try-catch, no catch, simplesmente logar no arquivo. Um método de depuração direto mais útil é comentar seções do código. Ó, esse aqui é interessante de fato. Ao converter o código funcional em comentários, essas linhas se tornam inativas e não são executadas. De fato, isso é uma forma de identificar um problema. Tu vai comentando funções e tu vai vendo o comportamento do sistema. E isso costuma acontecer muito para quem trabalha com uma linguagem que não é compilada, né? Então, se tu trabalha com uma linguagem que não é compilada, provavelmente tu vai comentar o teu código, porque tu não tem um compilador para te ajudar. Quarto ponto aqui, né? Use um Rubber Duck Debugging ou fale com um espelho, né? Então, conte o seu problema para um pato de borracha. Não é uma piada e eu não estou brincando. E de fato não é. Muitas vezes tu já deve ter... Quando a gente fala rubber duck na área de programação, é basicamente assim, quando tu tenta explicar um problema pra alguém e durante a explicação tu encontra a solução. Então antes de tu chamar a atenção de alguém e perder o tempo daquela pessoa escutando o teu problema, se tu ao explicar o problema vai encontrar a solução, faça isso. Principalmente como hoje estou na posição de ensinar, isso é muito comum. E até uma coisa que eu incentivo a você fazer é isso, né? Cara, cria um blog, tá? Tipo assim, cria uma página, cria um blog, cria um canal e comece a ensinar, né? Mesmo que você não tenha nenhuma pretensão de seguir essa carreira de ensino, né? Enfim, eu criar conteúdos para alguém, mas você criar um canal no YouTube, você se gravar e você ouvir, né, você explicando algo, cara, isso vai enriquecer muito o teu aprendizado. Pouca gente faz isso, mas quem faz tem muito benefício. De fato, eu vejo muita diferença hoje em dia para quando eu não ensinava e para hoje que eu ensino. Por incrível que pareça, eu aprendo muito mais estudando para ensinar do que estudando para codar, por exemplo. Sei lá. Enfim, eu sou meio esquisito. Para um pato de borracha, ou olhe pro espelho e repita o problema em voz alta. Muitas vezes a solução vem daí. Então isso chama Rubber Duck Debugging. Quinto, dica, leia a documentação. Isso pode parecer óbvio, mas eu sei que vocês não fazem. Essa aqui não tem muito mistério, né? Tu vai ler a documentação. Se tu não sabe como a função faz, vai ser muito mais difícil tu entender um problema que ela tá envolvida. Sexta dica, busque ajuda online, né? Então busque no GitHub, Stack Overflow, DevTool, Hashnote, no ChatGPT e por aí vai. A sétima dica é take a step back. Se você já tentou todos os itens acima e ainda está preso ou frustrado, é hora de dar um passo para trás. Eu concordo, vai tomar um banho, vai tomar um café, vai correr, faça alguma atividade, que eu tenho certeza que quando tu voltar, cara, tu vai voltar já com... Isso aqui é muito comum, de você até estar estudando algo, né, trazer aqui pro estudo, né, estudar algo que atualmente cansa. Então, assim, essas pausas é muito bom. É por isso que eu sempre oriento aos alunos que utilizem a técnica do Pomodoro, né? Que é estudar
25 minutos, descansar 5, e aí 4 rodadas, depois das 4 rodadas você descansa 20 minutos e volta de novo na ativa. Então esses descansos, né, eles são bem essenciais. Já aconteceu muito comigo de eu estar com um bug no sistema que eu estou desenvolvendo e eu só consigo resolver esse bug depois de dormir e acordar. E durante a dormida, né, durante o sono, eu já acordo com aquela solução ali e já vou ali pro código ali e tal. Então, porque eu também sou esquisito. Eu não gosto de trabalhar ou de qualificar de noite, né? A maioria dos programadores são mais noites do que dia. Eu já sou o contrário. Então, eu prefiro dormir bem e acordar bem para que eu possa até ter mais produtividade também. O teu estado mental melhor para lidar com o problema. Então é bem interessante aqui essa parte, ó. Afastar-se do problema não significa desistir, significa que você está dando ao cérebro e aos olhos um merecido descanso, para que possa voltar mais energizado e fortalecido do que nunca. Tem isso, tá? Digamos, não desistir, mas simplesmente dar um descanso. E tem também tu trocar de tarefa. Então, muitas vezes, quando eu tô resolvendo um problema e eu vejo que eu tô travado, eu não consigo avançar, eu faço esse teste daquele meu código e eu começo uma outra tarefa. Uma tarefa de complexidade menor. E aí o meu cérebro volta a aquecer, eu volto a receber aquelas recompensas de quem tá, de fato, progredindo. E aí depois eu volto pra tarefa que eu tava fracassando. Para concluir, como reconhecemos, ficar preso não é uma questão de ser, mas sim de quando. Adotar uma mentalidade de crescimento e ver os contrapontos. Cara, gostei muito. Gostei muito aqui do vídeo. Foi um vídeo bem bacana do Lucas montando. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá aqui o canal dele aqui, ó, Lucas montando. Lucas, não deixe de aqui nesse vídeo, por gentileza. Bacana, muito legal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Valeu!